Me lembro de um período que surgiu uns minigames e aquele brinquedo virou uma febre, era visto para todo lado. Depois veio o Tamagotchi, o bichinho virtual que morria de fome com muita facilidade, e foram surgindo outras tendências, como o namoro com inteligência artificial. Surgiu também uma enxurrada de perfis no TikTok e Instagram que falam de TDAH, autismo, narcisismo e traumas. Até vimos pessoas se vestindo ou se fantasiando de animais, cães e gatos por exemplo. Afirmando que eram tais animais, porém vivendo num corpo humano, óbvio que essas pessoas se identificavam com o animal e não como. Pois quem acha de verdade que é um bicho, não faria questão de viver na segurança e conforto de um lar, viveria na natureza, como o rei Nabucodonosor viveu, como na ocasião em que enlouqueceu, comendo capim, dormindo no tempo, sem nenhum cuidado. E tal pessoa não usaria as redes sociais para compartilhar suas divertidas aventuras. O fato é que sempre irão aparecer pessoas com visões excêntricas, em busca de um grupo que compartilhe de seu olhar. Algo que ocorre com as bonecas ou bonecos reborn, porém fica bem claro o principal objetivo desse nicho, objetivo que na verdade é da maioria, divulgar e vender, quer sejam fantasias bem feitas, quer sejam bonecas, que provavelmente trazem uma boa renda para quem produz, divulga e vende. Mas vamos pensar, o que faz de verdade esses grupos pequenos de pensadores excêntricos chamarem tanto a atenção? Seria o excesso de indivíduos servindo como plateia? Seria o excesso de críticos querendo demonstrar a todo custo quanto isso ou aquilo é certo ou errado? Ou seria o excesso de juízes, trazendo seu senso de justiça sobre o desejo, o olhar do outro? No vídeo de hoje vamos entender um lado dessa história que não tem sido buscado, porém envolve você. Vamos ao vídeo! Dentro do primeiro ponto, o excesso de indivíduos servindo como plateia, vejamos por que tanta atenção é dada. Vamos falar um pouco sobre o efeito bizarro, ou Bizarreness Effect. Dentro desse efeito é importante entendermos que o cérebro humano é atraído por estímulos incomuns, como por exemplo, bonecas superrealistas, por se destacarem do cotidiano. E essas imagens e assuntos tendem a ser melhor lembradas e até mais compartilhadas, pois chegamos à conclusão que isso gera engajamento emocional, seja por fascínio ou por repulsa. O contato com algo fora da norma cria um conflito mental entre isso é estranho e isso existe e está crescendo. Nesse momento o cérebro busca resolver essa tensão explorando mais o fenômeno, levando à curiosidade coletiva. Outro efeito comum nessas circunstâncias é o efeito de minoria ativa. Sérgio Moscovici demonstrou que pequenas minorias consistentes podem influenciar a maioria, desde que sejam coerentes e persistentes, apresentem um discurso emocional ou moralmente carregado, ou despertem um questionamento interno na maioria. Vivemos em uma sociedade saturada de estímulos visuais e banais, o que é excêntrico rompe com a monotonia. Chamando a atenção pública, esta por sua vez migra para o inusitado, mesmo sem concordância, apenas pela necessidade de ver algo novo. As redes sociais desempenham um papel que funciona como uma lupa de aumento, onde os algoritmos premiam o incomum. Plataformas digitais amplificam conteúdos que geram reações intensas, sejam elas positivas ou negativas. Nesse momento, um grupo pequeno, mas visualmente impactante, como pessoas cuidando de bonecas como filhos, é altamente viralizável, gerando um choque compartilhado. Onde reagir coletivamente a algo estranho cria um tipo de vínculo social. Até bem pouco tempo atrás bebês reborn era algo quase inexistente, porém, atualmente se tornou um dos assuntos mais comentados. Isso gera memes, debates, vídeos-resposta, e assim, o fenômeno se expande. Gerando projeções psicológicas e identificações inconscientes, pois o público projeta nos reborns e em seus cuidadores, medos não resolvidos, morte, perda, maternidade, e desejos reprimidos, cuidar, ser cuidado. E até mesmo surgem reações intensas, repulsa, fascínio ou empatia, que revelam partes ocultas da psique coletiva. Agora com respeito ao segundo ponto,
Quando críticos se empenham intensamente em provar que algo excêntrico é certo ou errado, como no caso dos bebês reborn, o que está em jogo não é apenas uma opinião racional. Do ponto de vista psicológico, esse comportamento costuma revelar processos internos de defesa, identidade moral, pertencimento de grupo e medo do diferente. Vamos analisar isso em profundidade. Alguém que se incomoda demais com reborns pode estar inconscientemente lidando com perdas, infertilidade, culpa ou medo da dependência emocional. Isso ocorre por conta de um mecanismo de rejeição defensiva. Esse mecanismo dita que quando algo novo ou excêntrico surge, ele desafia nossas normas internas, morais, culturais ou estéticas. Para proteger a estabilidade emocional, o sujeito ataca ou rejeita aquilo que não entende. É uma defesa chamada formação reativa. Quanto mais me incomoda, mais eu tento afastar ou corrigir. Em tempos de incerteza, as pessoas buscam segurança em verdades absolutas, onde o classificar algo como certo ou errado cria uma sensação de domínio moral sobre o mundo. Críticos rígidos muitas vezes operam em um sistema binário, ou é normal ou é doentio, ou é saudável ou é patológico. Esse olhar substitui a reflexão pela moralização, o objetivo deixa de ser compreender, e passa a ser julgar e corrigir. Em tempos de identidade líquida, Bauman. Muitos constroem suas certezas a partir daquilo que rejeitam. Criticar o diferente serve como um espelho invertido. Eu não sou como eles, eu pertenço à minha tribo, onde outros críticos apoiam meu olhar crítico. É muito comum grupos online se alimentarem disso, nós, os racionais, versus eles, os loucos. Isso reforça a coesão do grupo e alimenta o ego coletivo. Tudo que nos irrita nos outros pode nos levar a uma melhor compreensão de nós mesmos. Carl Jung. Muitas vezes, os críticos reagem não ao fenômeno em si, mas ao que ele lhes faz sentir. Bonecas reborn, por exemplo, evocam a morte, a infância, o afeto, o cuidado, a perda, temas dolorosos. Posso escolher lidar com isso, lidar com o sentimento que surge, ou projetar a crítica. E se tenho certeza que o fenômeno é realmente disfuncional, não é saudável? Como seria buscar compreender o fenômeno, não apenas atacá-lo? Como seria reconhecer contextos emocionais e culturais complexos, que não são comuns no ambiente coletivo? Ou, como seria usar de empatia, no lugar de críticas? Quando falamos sobre o excesso de juízes sociais, pessoas que constantemente emitem julgamentos morais sobre o desejo e o olhar do outro, estamos entrando num território vasto, onde a psicologia se encontra com a filosofia e abraça outras áreas do desenvolvimento humano. Esse fenômeno reflete um desejo de controle, negação da diferença, muitas vezes, uma projeção do próprio desconforto frente ao que não se compreende. O mundo se comporta como tribunal moral, onde muitas pessoas vivem em uma estrutura psíquica regida por regras rígidas de certo e errado. Isso cria a ilusão de um mundo controlável, onde tudo pode ser categorizado e julgado. O julgamento sobre o desejo alheio, isso é estranho, isso é imoral, isso é doentio, é uma forma de manter o caos da existência sob rédeas morais. Voltando ao exemplo do bebê. Quando alguém vê outra pessoa cuidando de uma boneca reborn como um bebê real, e julga como ridículo, o que está fazendo, no fundo, é tentar restabelecer sua ordem interna. Ou seja, o problema não é necessariamente com o outro, mas com você. O desejo do outro é o que me constitui, mas também o que me ameaça. Lacan. A dificuldade de lidar com o desejo do outro, e o próprio, o desejo surge como linguagem, mas também ameaça, o desejo do outro é sempre enigmático, ele escapa à lógica. Quando esse desejo é muito diferente do meu, ele pode me perturbar profundamente, pois me lembra que eu também tenho desejos que não compreendo. Me confronta com o que é fora da norma, do natural, do aceitável. Em vez de perguntar por que o outro deseja isso, o juiz social afirma, esse desejo está errado. Isso elimina o desconforto que nasce do encontro com a diferença. Em tempos de exposição constante por conta das redes sociais,
julgar o outro se torna uma forma de afirmar superioridade ética. Onde o sujeito se coloca como árbitro da realidade, eu sei o que é saudável, decente, certo. Quando na verdade isso esconde, muitas vezes, uma insegurança profunda sobre si mesmo. Realmente, julgar é mais fácil do que compreender. Compreender exige empatia, escuta, reflexão, isso é trabalhoso. Julgar é rápido, eficiente e te dá uma sensação de poder moral. Em termos junguianos, o juiz pode ser uma sombra projetada, a parte de nós que deseja ordem e pureza, mas que se manifesta como repressão e rigidez. Assim, chegamos à seguinte pergunta: como lidar de forma saudável com ideias que me deixam confuso, me desafiam, ou com as quais discordo profundamente? A resposta exige uma postura que vá além da mera tolerância passiva, ela exige presença, clareza interna e abertura verdadeira ao outro, sem perder o próprio eixo. O outro tem o direito de ser diferente, e isso não me ameaça. É saudável entender que a diferença não é uma ameaça, mas um espelho. Toda ideia excêntrica, por mais absurda que pareça, carrega uma necessidade humana legítima por trás, que pode ser dor, busca de sentido, criatividade, identidade, segurança, ou as mais variadas. Ao trazer esse olhar, não significa que você vai concordar com o conteúdo, mas pode respeitar o processo humano que o originou. Em vez de dizer, isso é ridículo, pergunte, o que será que essa ideia está tentando responder no mundo interior dessa pessoa? Discordar não é odiar. Concordar não é se submeter. Exatamente, é possível fazer uma análise crítica, sem desprezo, desqualificação ou violência simbólica. Pensadores excêntricos não precisam ser aceitos nem validados, mas podem ser compreendidos sem ser ridicularizados. A saúde está em manter o juízo sem cair na condenação moral. Pense, mesmo você discordando profundamente, consegue ouvir sem julgar ou humilhar? Te convido a usar o desconforto como uma bússola para a autoconsciência. Se pergunte, por que isso me incomoda tanto? Toda ideia que te irrita, confronta ou perturba, te convida a olhar para dentro. Perceba que o desconforto pode indicar valores inegociáveis seus, o que é ótimo. Porém pode revelar medos não resolvidos e certezas frágeis disfarçadas de verdades absolutas. Transforma-se o incômodo em crescimento quando você o interroga, não quando o combate. Fortaleça e pratique a escuta ativa com limites claros, onde você ouve com abertura, porém não se perde na fala do outro. Nesse momento você passa a entender que escutar ideias excêntricas não significa adotar ou aceitar todas elas. Na verdade, desenvolve a escuta madura, que é atenta, sem sarcasmo ou ironia, porém firme quando preciso, mas sem violência simbólica. Todo discurso estranho carrega um humano real por trás. Toda ideia, mesmo as mais bizarras, tem uma história de vida por trás, traumas, dores, esperanças, experiências. A curiosidade ética não é ingenuidade, é ver o outro como ser humano antes de vê-lo como portador de uma ideia esquisita. Isso humaniza o diálogo e te fortalece. O fato é que sempre irão aparecer pessoas com visões excêntricas, em busca de um grupo que compartilhe de seu olhar. A saúde emocional está em aprender a conviver com o que não se domina ou compreende de imediato. Precisamos de menos tribunal e mais escuta madura. E lembre-se, isso não é sobre bebês reborns. O que achou desse conteúdo? Fez sentido para você? Deixe seu like. Deixe nos comentários o que achou do vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Compartilhe com seus amigos e familiares. Deixe sugestões para os próximos vídeos. Muito obrigado por estar comigo até aqui.